Sabe por que você ouve a nossa rádio? Não! Aqui toca a música que você gosta de ouvir. Tem promoção, Informação, alegria, os melhores locutores e muita diversão. e você ainda pode participar. É ou não é uma boa? 1001 motivos pra você ouvir. Eu ouço, você ouve E a gente curte! Essa é a sua rádio! Rádio Tribuna do Pantanal. E 7 minutos. Entendeu? Depois Isso, você fala no outro exato. programa quando tiver, viu, usar. Deixa eu fazer propaganda no próximo, sabe por quê? Você fica aparecendo pros outros. Ixi, Que eu paguei pra estar aqui, entendeu? Não é verdade? Será? Estamos aqui meio bagunçado, então o pessoal tava comendo uma chipinha aqui. Pessoal, estamos voltando aqui, podcast Voz da Direita. Nós estamos aqui com o nosso segundo entrevistado. Ele que é professor universitário, advogado, produtor rural, comerciante, empresário no ramo imobiliário, pré-candidato ao governo do estado do Mato Grosso do Sul, casado com uma mulher maravilhosa, como ele mesmo sempre fala, Caroline, e pai de 3 filhas lindas, né? Humberto Figueiró. Humberto, conhecido como nós chamamos carinhosamente de Beto, né? Beto, você para nós é uma inspiração, tá? Quero deixar bem claro para você que é uma inspiração para a gente. Nós estamos muito felizes de ter você aqui. Parabenizar você e agradecer você. Nosso sentimento aqui, eu acho que do Elano também, que estava falando até anteriormente, do Zaparoli, é de total gratidão pelo que você pôde proporcionar pela direita do estado do Mato Grosso do Sul, né? Onde nós pudemos unir a direita através da sua humildade, primeiramente, do seu compromisso conosco de trazer um partido que seja 100% realmente o Bolsonaro, um partido que seja realmente compromissado com as pautas da direita do Mato Grosso do Sul. Além de você conseguir o partido, você teve a hombridade que avançava como pré-candidato ao governo do estado e de abdicar disso em prol do Capitão Contar, como pré-candidato ao governo, e isso possibilitou a união de toda a direita do estado do Mato Grosso do Sul, e nós pudemos aí conhecer essa pessoa maravilhosa que é o Capitão Contar. Prazer, Beto, seja bem-vindo ao podcast Voz da Direita. Boa noite, Beto. Prazerzão em estar aqui com você. Muito obrigado pelo que você fez lá atrás, está fazendo e ainda vai fazer pela direita no Mato Grosso do Sul. Tá bom? A gente tem plena confiança de que você está preparando o melhor para a gente. Beto, eu já vou te colocar na berlinda aqui na pergunta, porque nós essa semana foi uma semana, as 2 semanas que passou, foi uma semana muito difícil para a direita por causa dos fake news, dos boatos, e isso tentando prejudicar realmente essa corrida dos pré-candidatos aí, né? Somente os nossos pré-candidatos. Nós tivemos aí muita gente falando que o Contar desistiria, inclusive, do governo, né? Ele, inclusive, teve que se pronunciar, que ele avança como pré-candidato, candidatíssimo pré-candidato ao governo. E houve outros boatos, inclusive um boato de que o Contar estaria negociando a vice-governador com outro partido, que você não seria candidato ao vice-governo a vice-governador pelo PRTB. Me fala, você mesmo vai falar se é boato, se é verdade isso, se tem essa negociação? Não, bom, em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar todos que estão nos assistindo agora, né? Cumprimentar você de forma muito carinhosa, a Zaparoli de forma muito carinhosa, com relação a gratidão que vocês externaram. Eu quero dizer que essa palavra é muito linda, né? E é uma palavra que pode ser usada numa via de mão dupla. Eu já disse isso a vocês, que nada teria acontecido se eu não recebesse aquela primeira ligação de Zaparoli, depois te conhecesse, depois conhecesse Elano, depois conhecesse Juliana Gaioso, Raquel Portioli, Racib, enfim, todos os outros aí que não dá para me Tiago, Rodrigo, Abimael, um grande cara, Tiago, Abimael, todos esses caras que me procuraram naquela ocasião que nós ainda estávamos no Partido Democracia Cristã. Então é uma construção que teve muito de sobrenatural. Eu posso dizer que essa parada aqui não é entre homens,
Isso aqui é feito por Deus. Quem vivenciou isso, quem participou dessa construção desde o início, sabe que eu aqui estou falando de coração aberto. Então Deus. teve uma inspiração que nada justifica os acontecimentos, né? Então eu agora vou começar a te responder essas questões. Nós conseguimos o partido, nós me lançamos ao governo do Estado. E por que nós fizemos isso, né? O Nelson Rodrigues tem uma frase que me atormentou nessa época, porque eu adoro as frases, e principalmente Nelson Rodrigues. Ele dizia assim, que os idiotas perderam a modéstia, né? E eu me via nessa condição, né, de saber da grandiosidade que é uma campanha majoritária ao Estado, mas ao mesmo tempo eu tinha um entendimento que Deus gosta da ousadia, né, da boa ousadia. E alguém já disse também que uma pátria se resolve quando os homens de bem têm a mesma ou maior ousadia que os maus. Então eu enfrentei esse desafio, muito porque entendia que o que distingue a nossa galera, a nossa turma, e aí eu incluo totalmente o nosso querido Capitão Contar, é o olhar. O olhar. Eu acho que todos os candidatos que estão aqui no nosso estado concorrendo têm muito mérito. O que dizer de André Putinelli? É um divisor de águas na prefeitura de Campo Grande. Verdade. Rose Modesta, mulher brava, guerreira, assim, que se lançou, enfrentou também, conta com a bênção do Conselho dos Pastores, que, diga-se de passagem, a sociedade sul-mato-grossense deve muito à Igreja Evangélica, à Igreja Católica, às entidades cristãs, inclusive espíritas, né? Deve muito. Por quê? E nós vamos falar muito disso hoje, porque isso a motivação central da nossa entrada no universo político, né? O que nos trouxe aqui. Mas, enfim, falando de Rose Modesto, falando de André, falando do Riedel, que assim, tirando os aspectos mais indigestos dessa administração atual, que passa por uma delação muito séria feita pelo Friboi em cima do nosso atual governador, né, que ele também respeita ele como pai de família. Eu vou me limitar a esse assunto, que não é a nossa pauta. Mas fizeram um bom trabalho administrativamente. O Estado está em ordem, né? Então, na figura do Riedel, a gente tem um grande administrador público, né, com serviços prestados. O que eu quero dizer aqui, assim, não estou falando dos outros candidatos. O que eu quero dizer é que a mudança é de olhar. O que nós temos em relação a essas administrações? É o olhar diferente. É o olhar verdadeiramente de amor com o semelhante. É o uso da política de verdade como instrumento de bem comum. Isso é fantástico. E isso nos distingue. Então, não vem aqui para dizer que aquelas administrações foram perversas, foram cheias de vícios de mérito, de forma, nada disso. Eu só acho que eles têm um olhar em todas elas, até por uma questão de cronologia, equivocado. Por quê? Esses grupos políticos que existem até então buscam desesperadamente a perpetuação do poder. E isso nós não precisamos. Nós estamos aqui colocando toda a nossa energia, toda a energia dessa galera toda afiliada ao partido, energia que veio agora fantástica da Yara Diniz, esposa do Capitão Contar, desse bravo guerreiro aí, o Capitão Contar. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos aglutinando gente de bem para fazer o bem através da política. E isso nos distingue de todos os outros. Alguém já fez uma meme aí da água e do óleo. Isso se encaixa perfeitamente no nosso grupo. Por quê? Porque o nosso olhar é puro e cristalino. É transformar vidas. E isso só pode ser feito em grande escala através da política. Os outros olhares,
notadamente, e aqui eu não estou querendo ser leviano nem hipócrita, viu, pastor Anderson? Porque talvez se nós tivéssemos alçado poder lá atrás, por uma questão sistêmica e conjuntural, tivéssemos incorrido em todos esses erros, em todas essas mazelas que a maior parte do homem público estão. Porque o modelo é equivocado. E graças a Deus, a boa nova é essa. Esse modelo se esgotou. Foi diferente. Basta, chega. Vamos fazer da política uma transformação. Principalmente porque nossas crianças e nossos jovens precisam desesperadamente. Se você perder um tempinho e for conversar com uma garota de 14 anos de idade, de 20 anos de idade, de 16 anos de idade, você fica assustado. E eu falo assustado sem nenhum falso moralismo aqui, sem caretice. Você fica assustado porque a banalização do sexo, que é o grande valor da mulher, né? a capacidade fantástica, divina de poder gerar vida. Se você conversar com muitas dessas garotas, óbvio que graças a Deus temos exceções, e principalmente por conta das igrejas, que norteiam, orientam e formam esses jovens. Mas a grande massa de jovens estão sendo formados como analfabetos funcionais. Analfabetos funcionais. E essa turma sem direção sexual, garota de 14 anos tendo já experimentado 25 parceiros sexuais, manchando a matriz dela, inviabilizando uma construção sadia de um novo ser. Então, quando a gente se percebe que essa turma... Olha, eu nem vou falar aqui uma experiência que eu tive numa contratação que é chocante. Em respeito ao eleitor, eu não vou falar. Mas a promiscuidade está absurda. E quando você vê essa turminha de analfabetos funcionais que não tem a mínima condição de alçar o mercado de trabalho, a gente se desespera. Se desespera e vem a constatação de que somos todos responsáveis por isso. Porque se houve uma falência da família, o Estado tem obrigação de intervir. O Estado tem que criar escola realmente com motivos disciplinadores, tem que se resgatar o respeito ao professor e ao pai de família, aos pais, né, mães também. Por isso que na última campanha eu embalei muito a candidatura do Harfuch em respeito a essa dedicação de vida de 30, 40 anos em prol da família. Então, respondendo a sua pergunta objetivamente, o porquê nós estamos aqui? É porque nós temos um olhar diferente. Nós temos um olhar preocupado com os nossos filhos, preocupado com filhos dos outros. Tem um adágio na África que diz o seguinte: para se criar uma criança é preciso de toda uma aldeia. Nós estamos nos levantando. O que nós queremos é que essa aldeia assuma momentaneamente o poder do nosso Estado para que a gente possa transformar essas gerações. E se tornem no sujeito dessa transformação, né? Porque se a pessoa não entender que ela é o sujeito dessa transformação, sem dúvida, não vai adiantar nada, né? O podcast está em alto nível hoje, aqui, Elano e o né? Levaram o nível do podcast. Porque assim, a gente no podcast a gente vai ter aí várias construções, né? Vou até pedir para a Juju, coloca aí o card do próximo programa, que ela está aqui hoje, né? O card da próxima, na próxima semana nós vamos estar aqui com a Juliana Gaioso e com o Dr. João Jackson. Que beleza, né? Dupla dinâmica. O Dr. João Jackson, médico pela vida, que né, salvou muitas vidas aí durante a Covid. Não vou falar sobre a Covid, vamos falar sobre... Sabe tudo. E a Juliana, que é uma ativista política. Quando os ativistas vêm aqui, eles dão umas pauladas. E aí vocês veem aqui que é... Mas assim, é porque eles atacam mais, porque eles cobram mais, né? E não é o papel. E a gente vê assim... Mas eu quero te responder a questão para não parecer que essa introdução foi para fugir a essa questão espinhosa da vinda do Capitão Contar. Certo. Eu faço aproveito a tua oportunidade para dizer, porque muita gente me parabeniza como humilde, como espírito de grandeza, mas na verdade, honestamente, eu não vejo isso não. Eu acho que foi uma questão de estratégia política. Eu analisei o perfil do Contar
E eu já conhecia muito a Yara, né, e sabia da índole da Yara, conhecia profissionalmente como advogado. E como advogado você vê a pessoa na essência, né, ou muito próximo disso. Então, eu tive conforto em confiá-los. Né? Então, por que nós fizemos isso? Porque potencializava. O Contar não é qualquer político. Contar é um político que tem esse olhar de amor verdadeiro pelo semelhante. E ele demonstrou isso nesses 3 anos que ele funcionou na Assembleia como representante do povo. Por quê? Porque ele não se contaminou, não se deixou levar, não se curvou ao governo do Estado. E ele, mais outras raríssimas exceções, são expoentes excepcionais, né, na Assembleia. Então, quando vocês saíram à busca do Contar, né, no nosso próprio grupo clamava para que ele viesse a ser candidato ao governo, eu percebi que era o time, a gente tem que ter honestidade consigo mesmo, né? E eu falei, a minha vinda, ela era repleta de entusiasmo, mas a gente sabia das limitações. Agora, se entra um cara que já tem um trabalho político e politicamente ele tinha uma grandeza superior, a gente tem que ter noção e consciência da realidade, né? Uma visão cristalina do que está ocorrendo. E ele permitiu isso. Só que no momento de negociações que eu e o Elano ficamos à frente, dura. Difícil. E era difícil. Uma pesadíssima. Ele também, um cara muito firme. Eles me fizeram entender que para uma pessoa, olha, quem está nos ouvindo aí talvez não imagine, mas precisa de uma carga de coragem tão intensa, de uma grandeza de propósito para o cara se dispor a vir para uma majoritária. Ele estava eleito, né? Na próxima eleição. Estava eleito para qualquer outro cargo. Então, para ele abrir mão de um mandato, né, e vir, né, para a Yara também, enquanto profissional, que é brilhante, ela saber que vai ter retaliações, seja quem for que ganhe, vai ter um quadro adverso, né, para ela trabalhar. Né? Então, isso tudo ele precisava do quê? De conforto. E talvez aí sim a gente teve que ter uma dose de confiança muito grande, uma dose de confiança absoluta nele, né? E eu me senti à vontade por isso, porque identifiquei nele esses valores. E a gente sabe que o mar, se ele não abaixar um pouquinho o seu nível, ele não recebe água do rio. Né? Então a gente precisou desse... Mas você é candidato, é pré-candidato. Não, vou concluir a tua pergunta. Fica enrolando aí. Eu sou absolutamente... O primeiro respondendo na ordem. Eu não tenho dúvida nenhuma. Primeiro, que o Contar será o próximo presidente do estado de Mato Grosso do Sul. Governador. Porque antigamente chamava de presidente, mas é o próximo governador do estado. Contar será o nosso próximo governador do estado. Eu não tenho dúvida disso. Todo dia tem notícia do estado inteiro, as pessoas me ligam me reportando. E segundo, serei o vice do Contar. Serei o vice do Contar. Porque, na verdade, eu não estou esperando ser agraciado com a vaga de vice. Na verdade, eu cedi a vaga de governador. E quando eu cedi a vaga de governador, automaticamente nós fizemos esse combinado, certo, que eu viria para vice, né? E precisava honrar alguns compromissos com o partido que eu tinha feito com o partido. Certo. Então retive algumas vagas, né? Agora, tudo isso é a verdade, dos fatos é essa aí. Agora, tudo isso não fecha portas para a composição. Perfeito. Não fecha, eu não estou abdicando, não estou nada, sou candidatíssimo, até porque eu não estou fazendo campanha nem para estadual, nem para federal e nem para o Senado. Você está indo. Não, estou atuando, estou trabalhando, estou levando nossa proposta, nossos ideais, né, para a população, mas não há nenhuma possibilidade hoje de abdicar de uma vaga ou de não querer concorrer. Não, estou empenhadíssimo nisso. E duvido, viu? Duvido, pelo que eu conheço da Yara e o Contar, que haja qualquer tipo de suspeita de traição. Durma em paz absolutamente com isso. Mas se, no momento oportuno, houver necessidade de que a gente faça alguma ação para que alcancemos de fato essa possibilidade, Zapa,
verdadeira de interferir diretamente na vida dessa molecada do nosso estado, não é título que vai impedir o nosso projeto. Mas, beleza, isso é muito bom. Beto, assim, eu conheci você aí esse tempo e aprendi a admirar demais. Você sabe a admiração que a gente tem. Né? É recíproca. Às vezes o Beto me ligava de tarde da noite e falou, pastor, não estou conseguindo dormir, estou preocupado com a construção, a responsabilidade que é naquela que nós vimos, né? E realmente a responsabilidade era muito grande, cada dia crescia mais a responsabilidade, né? E a gente está orando, mas eu vejo em você, Beto, uma pessoa muito preparada para esse ofício de governo. E o Contar é uma pessoa muito empenhada e aquilo que acho que ele espelha, né, para todo mundo que vê ele, a pureza, né, você sabe disso, nós já falamos sobre isso, né, a pureza que tem à direita, eu acho que ele, né, Contar, eu não gosto de homem não, mas que as mulheradas falam que ele é cara bonito, ele é bonito por dentro e por fora, porque a gente vê isso nele, né, ele é uma pessoa bonita por dentro e por fora, se as mulheres falam que ele é bonito, tô falando, tô brincando, é um cara pintosão, e assim, a gente vê e a sua experiência, Beto, e a sua capacidade que não só os seus negócios, não só a sua vida, né, tanto a profissão de advogado, produtor rural, que trouxe, eu acho que pode agregar muito para estar ali, para essa dupla, né? Eu não vou falar Batman e Robin não, porque eu sou pastor, tem que falar Elias e Eliseu. Quem está na Bíblia sabe que é a dupla Elias e Eliseu aí, que eu acho que pode ser uma dupla que realmente pode mudar esse estado aí. Então, eu gostaria muito lógico, você está falando que tá candidatíssimo, mas se tivesse uma construção você não tem essa. Mas eu gostaria muito que fosse essa composição, uma composição que muda, e eu tenho certeza que o Estado está esperando isso. E a direita está esperando essa composição aí. Vamos lá, para nós estamos avançando aqui, eu quero fazer outra pergunta para você. Né? O plano de governo, você falou de criança, falou de coisa, e você tem uma esposa que é parteira, né? Doula, não sei como que fala. Parteira mesmo, né? E aí, e você tem esse olhar muito, muito para as crianças. E eu tive um problema, você sabe disso, eu já te confesso dizer que eu tenho uma filha que ela teve que ir embora do país por uma questão de oportunidade, teve que sair do país, foi para Espanha, tá lá em Barcelona. Levou minha netinha de 1 ano de idade, né? Chorando todo dia por causa da minha netinha, cada vídeo que vem lá eu choro. E aí eu vejo a preocupação em criar que o governo crie oportunidades para os nossos jovens, verdadeiro. E eu vejo os nossos jovens tão despreparados mesmo, você falou isso no começo, mas existe um plano de governo para os nossos jovens no Estado? Você tem conversado com o Contar sobre isso? Muito, muito. E assim, o Contar, né, vocês vão concordar comigo, quem conhece o Contar se surpreende. Que é um rapaz, né? Ele é novo, assim, ele é novo. Jovem. Me lembra aquela passagem do Ulisses Guimarães quando estava na Constituinte, inaugurando a Constituinte e tal, aí lançando a nova Constituição, aí um repórter maldoso, né? Provavelmente da Rede Globo, chegou e falou assim para ele: o senhor não acha que o senhor está muito velho não para tocar a Constituinte? Ele olhou e falou assim: meu filho, eu sou velho, mas não sou velhaco. E isso aí se encaixa agora para Contar. Ele é novo, mas não é novato. Esse cara tem primeiro uma vida acadêmica nas agulhas negras, primeiro da turma. Que o capacita, né? Ele poderia chegar a general, né? Se ele não abreviasse a carreira militar, ele seria general. Pelo histórico que ele tem. E ele teve a sorte de ter, porque lá no Exército se divide por armas, né? Se é infantaria, se é cavalaria, ou intendência. Intendência que cuida de números. E isso capacitou, né? Mais uma vez provando que tudo que vem acontecendo aqui tem um sobrenatural de Deus. Então ele era da intendência. Então, intendente compra, intendente faz os pregões, né? Supra as necessidades de todo o quartel, né? Analisa o almoxarifado, quer dizer, um preparo incrível. O Exército é uma escola fantástica, né? E tudo isso possibilitou que ele já chegasse pronto, viesse para Campo Grande há pouco tempo, há poucos anos, mas sem a gente esquecer que Contar foi a família mais tradicional do Líbano que veio para o estado Uno do Mato Grosso, foram os primeiros.
O avô do Contar era amigo do meu avô aqui, libanês também. E quando você fala dessa questão dos jovens, das oportunidades, de todo mundo que poderia viajar e migrar para buscar novos ares ou para viver com mais segurança, eu me lembro na hora dos meus avós. Na hora a gente chama a memória os avós do Contar. Porque, Zaparoli, é gente que singrou os mares, ficar 48 dias dentro do navio. Doenças. Aí chegava na costa nacional, tinha que pegar outro navio para interiorizar, pela Argentina e chegar até Corumbá, que era uma metrópole. As pessoas desconhecem, mas eles iam todos por Corumbá. Meu avô trabalhou na Delamare. Ali até falando isso em homenagem ao nosso grande guerreiro aqui, o Elano, que é de Corumbá. Né? E luta. Vocês também são pessoas aqui intensas que estão lutando pela cidade, né? De Corumbá, pela região. Mas essa turma vinha com muito sacrifício para abrir um novo país, para fazer daqui um mundo bom, uma pátria satisfatória para os seus filhos e netos. E quando a gente chega aqui, por exemplo, o Contar Iara já precocemente, isso prova inclusive que Deus, quando abençoa, ele abunda, né? Ele farta, né? Você pega esse casal aí que muito extremamente cedo, preparado, né? Preparados e prósperos, né? Então teriam condições de morarem em qualquer outro país e viver ou gozar de uma vida muito confortável e plena. Não precisavam estar se lançando a essa empreitada. Né? Agora eu falo para você, eu quero cortar só você para fazer uma consideração sobre isso que você está falando, porque assim, não só eles, mas você também é uma pessoa muito próspera financeiramente. O doutor... O doutor Elano também, né? Pessoas que estão aposentadas, realizadas, poderia estar quieto, mas eu vejo vocês aí hoje, né? Saindo do conforto de vocês, não precisa se preocupar com nada disso que nós estamos vivenciando, mas ser meio preocupado, querendo devolver para a sociedade, e aí o pessoal acha, não, esses caras estão com uma... E não é, a gente vê que não é mesmo. Mas sabe por quê? Aí eu vou fechar com tudo isso que eu disse. É porque os meus antepassados não permitem. Então eu vou negar tudo que um libanês fez, pregou, de construção e suou, pregou e morreu, e vou mudar de país? Não dá, e o Brasil não está legal. Não tá. A gente tem um presidente, graças a Deus, que, como diz o Roberto Jefferson, pegou o fuzil, parou na porta do cofre e não roubou e não deixa roubar. Mas sozinho ele não consegue. É por isso que a gente tem que eleger pessoas como a Juliana Gaioso, para deputada federal, o Hassib, eu não sei qual que é o cargo que o Hassib se definiu ainda. Era meu candidato ao Senado. Era Senado, no Senado, né? Mas assim, é gente nossa, o Elano, que é um bravo lá da região de Corumbá, que pode fazer muito, transformar a cidade estando no Congresso Nacional. Então, essa bênção dos nossos antepassados que não permite que a gente mude daqui. E se nós vamos ficar aqui, nós vamos mudar dando um basta para a classe política profissional. Roberto, falando aqui que o Anderson falou que a filha dele foi para a Espanha, e eu queria que você falasse um pouco como que você imagina que será o governo do Contar quanto aos cargos comissionados que esse estado tem, que são demais. Vai zerar. Você sabe por quê? Porque eu já estive pesquisando, você não tem ideia o quantos jovens formados com diploma lá na parede que o pai pediu, formou, e hoje eles estão quase que perambulando pela cidade atrás de empregos e não conseguem. E cargos comissionados dentro do estado, dentro da prefeitura, quantidades absurdas, cara. Sim. O que você pode falar sobre isso aí um pouco pra gente? É uma mudança do olhar. É porque esses políticos profissionais, sejam os que estão no governo do estado, sejam os que estão na prefeitura, eles têm a necessidade, às vezes até criminal, de estratégia de defesa criminal, de se perpetuarem no poder. E como que eles fazem isso? Inchando a máquina. A folha. A folha. Então hoje você pega qualquer boleiro de fim de semana, está lotado na prefeitura como comissionado. O Marquinho, nesse aspecto, fez um tremendo desserviço à cidade de Campo Grande. Porque inchou.
O administrador público, ele tem a vida idêntica à do juiz de futebol. Ele tem que passar pela administração sem ser lembrado. Quando você não vê ninguém xingando, ninguém brigando com o juiz, é que ele fez um bom trabalho. Só que aqui os juízes estão xingados. De piores impropérios aí. E isso tem que acabar, porque essa eleição, o modelo de eleição nacional, principalmente aqui no estado de Mato Grosso do Sul e em Campo Grande, ele é mercantil. Você ter pessoas pagas com dinheiro público trabalhando para a manutenção do poder, como a gente vergonhosamente vê aqui no estado e na cidade, é compra de voto disfarçada. Aliás, a nossa política, e é importante falar isso aqui, é irrigada com 2 dinheiros que, ao meu ver, são imundos. E eu posso falar porque quando peguei dinheiro público, devolvi integralmente. Isso era outra coisa que eu gostaria que você falasse depois. Tem as guias no nosso site, demonstrando que na eleição passada que eu apoiei o Harfuch, nós devolvemos todo o dinheiro recebido pelo Democracia Cristã. Fomos o único no Brasil. Fundo partidário. O fundo partidário. Mas como que é o mecanismo das eleições? O mecanismo da eleição é da seguinte maneira. Vem 2 dinheiros mal cheirosos. Seja o dessa excrescência jurídica, chamada de fundo partidário, fundo eleitoral, né, de 8 bilhões, é um absurdo, na mão de político querendo se perpetuar no poder. Quer dizer, os caras votam para usarem o nosso dinheiro. É uma vergonha. Ou o dinheiro da corrupção. O dinheiro da corrupção, ele vem para irrigar, né? E aí, como que é operado? Operado, muitas das vezes, pelos comissionados. Então, esses caras não estão a serviço da cidade. Eles estão onerando exageradamente o contribuinte, né? Para um sistema criminoso. Pois é, para que chegar na hora da eleição, esses caras estão todos no bairro, estão com aqueles caderninhos. Pode reparar, você deve ter um vizinho que é um desocupado da prefeitura que rouba o nosso dinheiro. Tem muitos comissionados dignos, vamos ser honestos aqui. Mas tem muito comissionado comprando voto, com a cadernetinha, perguntando quem que é o parente, querendo pegar o número do título de eleitor, querendo impor uma fiscalização, para que chegue no dia da eleição, a gente novamente assista, lamentavelmente, a compra de voto. E aí eu chamo o eleitor que se permite essa prática de coautor. Esse cara não é eleitor coisa nenhuma, ele é tão ou mais vagabundo que o político que ele elege. E é contra isso que a gente está lutando. É verdade. E precisamos aqui do meu irmão, da minha irmã sul-mato-grossense, do seu apoio, da sua dedicação, largar a mão de sua zona de conforto, para vir se juntar a nós para fazer esse enfrentamento, para mudarmos a qualidade de vida das nossas crianças. Humanizar e moralizar a administração pública. Você falou de humanizar e moralizar, eu estava vendo hoje todos os candidatos essa semana colocaram humanizar. Todo mundo falando em humanização. De humanização. Todo mundo fez propaganda de humanização. Só que não fizeram da moralização, porque não podem falar disso, né? Infelizmente eles não podem falar porque estão envolvidos em muitos esquemas aí, infelizmente a maioria deles. Mas eu quero dizer uma coisa para você, o Beto. O PRTB que a gente vem tentando formar aí, né? É um povo tão bacana, tão unido, né? É diferente. É um partido diferente. O pessoal falava assim, vocês estão montando uma igreja, estão montando um partido. Só oração, né? E assim, todo mundo ali é amigo, um querendo ajudar o outro, todo mundo no meu propósito. Não tem praticamente ali nenhum político de carreira, no que foi carreira, com exceção do contar que foi eleito. Os demais, alguns se candidataram em alguns pleitos não foram eleitos. E não se contaminou, né? Ele não se contaminou. E ele foi o que não se contaminou, né? Por isso que ele é o nosso candidato. Mas os demais também estão aí... que já foram candidatos em alguns pleitos não foram eleitos, mas não pessoas honestas, íntegras, e até não foram eleitos até por causa disso, acredito, né? E muitos que vieram agora que não tem compromisso, nunca participaram, mas pessoas dignas, honestas, trabalhadoras do meio social, e isso é muito bonito. E eu ouvi contar uma coisa muito bonita, você estava falando dos antepassados.
O Contar, na primeira, quando a gente chamou ele, quando oficialmente ele aceitou o nosso convite, ele foi oficialmente, ele falou assim, ele chegou atrasado, até bem atrasado lá, né? E ele falou que ele tinha atrasado porque ele tinha passado em São Paulo, se eu não me engano, eu acho. Pedir a benção do pai dele. Ele falou que ele não sairia se o pai não abençoasse ele. Você vê o padrão, o perfil então, do o padrão é candidato, diferente, é diferente, né? Ele não ia, ele falou assim, ó, ele foi lá pedir pro pai dele a permissão. Você vê como que a direita é diferente. Desculpa eu falar direita, esquerda ainda, que ainda nós estamos nessa construção. E aqui nós somos mais ativistas, vocês são mais polidos aí de querer ser mais bonzinhos. Mas assim, é diferente. Esse pessoal que se segue aqui é o respeito pelo pai, de dar bênção, a hierarquia, né? A hierarquia, o respeito um pelo outro, né? A gente tem o respeito pelo outro, a gente discute no âmbito das ideias, mas existe o respeito, né? Existe o respeito. Sem dúvida. Então assim, Beto, eu quero te fazer algumas perguntas, tem muitas perguntas, já estão, o tempo estourou e vai ter que voltar no outro dia aqui. Claro, porque você é professor e eu tô em casa aqui. Nós estamos aqui, ó. Eu queria falar sobre o marco temporal, nem vou falar, que eu acho que é uma coisa que você marco temporal eu posso falar resumidamente, porque é um momento atual agora. Que foi agora que o presidente fez agora um decreto sobre o marco temporal, e você é produtor rural e todo mundo, produtor rural seria prejudicado com o marco temporal. Acho que o Brasil seria prejudicado. Totalmente. Marco temporal, para você que não entende às vezes essa nomenclatura, marco temporal é o seguinte: todos sabemos que os países desenvolvidos não querem o nosso benefício, não querem que o Brasil de fato seja o celeiro do mundo, de fato seja uma pátria rica, uma pátria próspera. A gente sofre uma escravidão constante aqui. E é muito oportuna essa possibilidade de estarmos falando sobre isso. Porque as pessoas não se dão conta. Mas 51% de tudo que se arrecada no Brasil, olha só o número, mais da metade da fatia da pizza vai para pagar juro. E esse juro é através de leilões diários que o Brasil faz para rolar a sua dívida. Então, nesse leilão, quem que participa? Os grandes bancos internacionais. E aí não é teoria de conspiração, não. Quem quiser que entre no site do Banco Central, do Tesouro Nacional, vai verificar. Vai ter o Rothschild, vai ter os bancos da coroa belga, coroa britânica, os bancos agora do Oriente Médio, e os bancos nacionais, que se furtam de fazer a sua função social, que é fomentar a economia. O banqueiro do Brasil não tira pijama. Ele fica do tablet dele fazendo a recompra de títulos do Tesouro Nacional. E com isso levam 51% de tudo que se soa, de tudo que se trabalha do nosso Brasil. Isso é uma escravidão. Depois você tem uma fatia que pega os ativos, funcionalismo público. E aí eu não tenho queixa ou crítica a fazer, porque quem trabalha tem que ganhar. Se o sistema é errado, a culpa não é deles. Eles estão cumprindo a sua função e, em contrapartida, recebem o salário. Mas levam 31% da fatia de tudo que se arrecada. Aí vem quase 18% dos inativos, da Previdência Social. Então, olha como que é desesperador, você que nunca tinha debruçado sobre esse tema. De tudo que se arrecada, vai 51% para os bancos, para pagamento de juros. 31% para os funcionários, 18% para os antigos funcionários. Sobra-se muito pouco para infraestrutura, para saúde, para educação e para investimento. Então, é dramático a habilidade que precisa ter um homem como o Guedes, é gritante. E eles têm feito um trabalho fantástico, considerando que o mundo todo está em recessão, com uma grande inflação generalizada, né? Não é um país pontualmente que está nesse problema. O mundo todo está sofrendo com a inflação. E o Brasil sofrendo menos. O mundo todo se arrasou com a pandemia. E o Brasil muito menos. Mostrando que nós estamos na direção certa. Porque estamos moralizando o serviço público. É por isso que eu peço encarecidamente, para você pai de família, para você pessoa de bem, não tem outra opção. Nós não temos opção. Nós temos que orar e trabalhar para a manutenção do Jair Messias Bolsonaro, que está honrando a população brasileira. Mas, enfim,
E o marco temporal seria essas terras O indígenas. marco temporal, eu só falei dessa questão de números Econômica. para a gente entender que o Brasil é um país ainda escravizado. Que esse dinheiro aqui, de mais da metade do nossa força de trabalho, vai para enriquecer os mais ricos e as grandes economias do mundo. Então, não existe na comunidade mundial desejo de que o Brasil prospere, né? Isso é um desejo nosso, do nosso presidente, de todos que estamos aqui. E tudo que se pode fazer através das ONGs, através desses caras da esquerda, através dos progressistas, através de um ativismo jurídico aí lamentável, né? É feito para atrasar o Brasil. E o que é o marco temporal? Quando fizeram a Constituição Federal, resolveram que as terras indígenas ficariam com os índios. Seria de propriedade da União, mas usufruída pelos índios. Muito bem, tivemos uma luz para o legislador, que fez muito bem, e colocou o seguinte: hoje, dia da proclamação da Constituição Federal, aonde existir aldeia indígena, essa aldeia indígena será dos índios. O uso da terra será do indígena, a propriedade é da União. Então, uma coisa muito justa, porque se limitou aonde existia comunidades implantadas, né? Porque senão nós seríamos obrigados, até tem um voto fantástico do Marco Aurélio, que ele fala o seguinte: nós vamos ter que devolver Ipanema para os Pataxós, né? Aqui nós teríamos devolver Ponta Porã para os Guarani, aliás, quase região todo o Mato Grosso do Sul, do Pantanal para o Paiaguás, né? Então, para dar estabilidade na nossa sociedade, o legislador agiu certo. O espírito da Constituição é dizer que quem hoje está ocupando a área tem direito à área. O que esse progressismo quer? Esses inimigos da nação pretendem? Que rompa-se com esse marco temporal, que possa se discutir qualquer tipo de área. Aí o Brasil inteiro vai afundar. Aí acaba o direito de propriedade. Esses comunistas não vão nos deixar em paz. E é por isso que a gente tem que superar qualquer tipo de pendência pessoal, de antipatia, de crítica, para fazermos o que precisa e darmos apoio ao Bolsonaro, que é um patriota a serviço do bem. Verdade. Ele está lutando com todas as forças para que não prospere O marco temporal também agora. não mude o marco temporal. Exato. Porque fica restrito apenas às áreas ocupadas no momento da Constituição. Senão nós vamos ter um caos implantado, né? A gente já conseguiu superar a questão das invasões, que antigamente era um drama. Eram diárias, né? Por conta da postura do nosso presidente. E agora esses canalhas, esses covardes querem mudar o marco temporal. E nós estamos aqui para fazer o enfrentamento. Isso aí. Não vamos conseguir falar, e você vai ter que vir falar sobre isso aqui. Se você conseguir ser sucinto, eu tenho 3 temas. Eu queria falar com você, porque você é um cara, é uma das pessoas mais cultas e mais preparadas que eu conheço, né, no momento aqui, de pessoal. E nós queríamos falar sobre a carga tributária, sobre a diminuição da carga tributária, sobre o Fundersul, né, com você, qual que é a proposta do Fundersul, que são matérias assim polêmicas que a gente levaria para isso aí, né? O Fundersul, o Zaparoli é contra o Fundersul, terminar o Fundersul. Eu já acho que o Fundersul acho que tem que ser revisto, né? Porque não é aplicado o dinheiro do Fundersul hoje como deveria ser aplicado para o próprio produtor, né? Isso é uma canalice, né? Isso é uma canalice. Por quê? Explicar rapidamente a questão do Fundersul, porque eu conheço de cátedra essa questão. Fundersul, a gente pensa no Estado mínimo mesmo. Estado para não atrapalhar quem mora aqui, quem contribui. O Estado tem que ser imperceptível na vida do cidadão. Nós temos, no Brasil, a maior carga tributária do mundo. Se não, só empata com mais 3 países. É a maior. É a maior do mundo. E no Estado, a maior do Brasil. Então, nós estamos sofrendo pesadamente uma política de confisco. O nosso imposto tem que ser pago. Imposto tem que ser pago. A gente quem tem condição tem que realmente contribuir para que o que não tem equilibre a sua situação. Só que o que nós vivemos aqui é um exagero. É um sufocamento, uma asfixia do contribuinte. E o governador fez um bom trabalho
ponto de vista de austeridade fiscal, enfrentou a questão da Previdência, né? Isso a gente tem que valorizar. Mas, por outro lado, ele aumentou os tributos, aumentou o ITCD, que é uma coisa vergonhosa, é um confisco ao patrimônio do contribuinte, e fizeram uma coisa que eu reputo uma canalice. Eu não sou de atacar, não sou, mas não tem outro adjetivo. O Fundersul foi criado no governo do Zeca, do PT, para servir de o escoamento da produção. Então, muito bem, o Estado não tinha condições de arcar e os produtores precisavam de escoar a produção, se criou mais esse castigo, imposto. Esse castigo ao produtor rural. Mas ele tinha o cunho de ser usado exclusivamente para as estradas vicinais. O que o nosso governador fez? Ele aboliu essa obrigatoriedade, permitiu que com o Fundersul pudesse se usar para outras coisas. Para fins urbanos, ou seja, fazer na ruas, cidade, asfaltar ruas. E por que se fez isso? Preocupação com as cidades, preocupação com os munícipes? Lamentavelmente não. Se fez isso para criar um poder de barganha com os prefeitos. Vocês viram aí reunir multidão agora de 70 prefeitos aí na lançamento reunião, do Riedel? É o seguinte, meu amigo, não está na reunião, não tem Fundersul. Nossa. E aí dá o Fundersul para o cara como moeda de troca. Quer dizer, usa o dinheiro público com fim perverso, com fim de jogo político, com fim de poder de barganha. Essa turma está mal acostumada. E é isso que nos motiva. É por isso que a gente está enfrentando, é por isso que a gente quer mudar. Se possível, né? A gente não pode ser leviano também aqui e vir com muita promessa, até porque a minha limitação tá de ficar de amparo e suporte ao nosso governador. Mas eu sei dele que, se possível, muitos tributos acabarão. Porque se você não precisa de uma turminha trabalhar em prol do teu projeto político pessoal, você pode demiti-los, né? Salvo os que realmente funcionam, que é minoria absoluta. Você pode demitir os comissionados, que é uma bandeira do CONTAR, né? E diminuir a carga tributária. Nós estamos vivendo aqui um momento pós-pandemia, todo mundo está mal. Me fala uma pessoa bem hoje. Você não vai, que está tranquila financeiramente, que não pegou o rescaldo da doença no bolso. E o governo e o prefeito, que agora saiu, entregou a bucha para vice-prefeito, os dois insensíveis. Eu moro na 14 de julho desde que nasci, né? Eu moro na Afonso Pena, mas eu vivo ali porque minha filha tem comércio, estou todo dia na 14. A covardia que foi feita com comerciante da 14 de julho é imensurável, pô. Criminoso. Eu tinha lá, o Zaparoli, inquilinos de 35 anos, cara, de família, tirando o sustento da 14. O cara fechou a porta chorando, pô. Depois de 4 gerações trabalhando, um era de padaria. O cara que acorda 2h30 da manhã e começa a mexer a massa. Antigamente não tinha pão congelado, eu encontrava esses caras lá, às vezes eu tirava um dia para corrigir prova de madrugada para dar conta. 3 horas da manhã o cara já estava suado lá com o saco de pão. Esse cara faliu, né? O cara da fotografia fechou as portas, o cara da sapateiro, todos, pô. E aí você pega um benefício fiscal que o Antônio João tá gritando aí de milhões pro Tarso Jeriçá, pô. O shopping do Tarso Jeriçá que teve foi abdicado pelo prefeito o direito de cobrar imposto de PTU. A Kepler e Weber, né? Também. Eu não conheço o caso da Kepler, conheço do shopping dos IPs, que injustificadamente teve essa concessão de bênção pelo Marquinhos Trade. E por que o comerciante da 14 não teve um refresco, tanto do governador, tanto como do prefeito, mas principalmente do prefeito? Porque o prefeito está fazendo uma obra, arrasa quarteirão, literalmente. Parece que a gente está vivendo na Ucrânia. Né? Sei lá, não, ela é necessária, mas voltando à mudança do olhar.
Porque quando o olhar Não teve um do prefeito... com os Não é esse prefeito que saiu que vai se candidato agora para o governo. Covardemente abdicou da prefeitura. Esse cara nunca teve uma preocupação com o lerite. Nunca pagou um salário. Esse cara nunca teve um cheque devolvido. Eu não estou pregando que é bonito devolver cheque. Mas quem na vida adulta não teve um percalço tão grave que voltou um cheque? Ou perdeu noites de sono porque não tinha o dinheiro para pagar o boleto. Não cortou uma luz, teve que se socorrer com um amigo, com um parente para ir lá e religar a luz. Geladeira que queimou. Pois é, e estragou a comida. Quem não passou por isso? Pô? Só que esses caras não têm sensibilidade porque não passaram. Esses caras não têm preocupação com o semelhante porque não sabem o que é o dia a dia. Não sabem o que é você cerrar uma porta depois de 40 anos de uma família trabalhando diariamente. A 14 de julho está aparecendo um campo de guerra da Ucrânia. Eles estão lá hoje. Eu estou com entrincheirados lá, né? Sem preocupação, porque se o cara não está preocupado com a construtora, que é parceira e amiga, né? Se ele não está preocupado com a construtora, ele faz o cara trabalhar à noite, pô. Dinheiro tá aí, dinheiro veio do Bird, não é nosso. Vai sobrar a conta. Mas o dinheiro do Bird veio, pô. Por que não obrigou o construtor a fazer por etapas, de forma bem ordenada e em período noturno, como é feito em toda cidade que se preocupa com o contribuinte? Que vive do imposto do contribuinte, né, cara? Tudo que vem de benefício tem que ter um sacrifício. Você não faz omelete sem quebrar ovo. Mas lá mataram a galinha. E isso é triste. Isso tem que acabar. E só acaba se a gente sair da zona de conforto e vir para essa batalha. Beto, quero te agradecer. Nós estamos encerrando porque o tempo não nos ajuda. Eu vou trazer você outra vez aqui, que é um prazer. Tem muita coisa e assim, eu queria ouvir, você nem fez essa pergunta, vamos deixar para muito tema, uma coisa que você é advogado e é patriota, tem educação, e nós vivemos um caos jurídico hoje no Brasil, né, de liberdade, coisa e tal. Essa situação, hoje o presidente mesmo colocou uma AGU, hoje fez uma denúncia crime contra o ministro, né? O ministro faz contra o Bolsonaro e nós estamos vivendo um caos jurídico, né? De não saber mais o que vai acontecer nesse caos que ninguém mais sabe o que é lei, o que manda, né? O ministro é zagueiro, goleiro, juiz, então, e VAR e torcedor ao mesmo tempo, pô. Então, alguma coisa tá errada. Mas é muita coisa acontecendo, né? Então, assim, e você vem falar sobre isso. Aqui o Elano também volta, tá, Elano? Vou fazer outra rodada com vocês aí, porque é muito assunto, vocês são muito prolíferos naquilo que vocês falam e tem muito assunto a falar. Mexer com o político nessa hora, qualquer coisa vira palanque, né? Tem que ser policiar. Mas vamos lá. Eu quero dar uns avisos, nós estamos encerrando. Hoje, aquela vitória que nós anunciamos da coisa passada sobre a CPI da Energisa, dia 20 agora acontece as últimas retiradas dos últimos relógios de energia, né? E dia 23 embarca esses relógios medidores para a energia para a USP. Para a USP. Isso. Lá. É uma vitória, quero uma salva de palmas para o Capitão Contar. E pro Felipe Orro. Felipe Orro, grande cara. Que essa CPI continue e que nós vamos aí ter essa situação da energia. E só para deixar bem claro um detalhezinho sobre esses relógios que estão sendo recolhidos, são só os relógios que foram feitos denúncias dele. Estava no Procon. Que estava no Procon, exatamente. Eles pegaram a lista dos caras que isso, exatamente. E o Marcelo Salomão, na época, segundo o próprio Contar, foi muito positivo que entregou a lista dos reclamantes, né? Para mim, esses relógios já tinham sido retirados, estavam dentro da Energisa, e eu fiquei preocupado. Eu falei, caramba, será que esses caras não estão trabalhando esses relógios? Que coisa maravilhosa. Agora, isso mostra o que o Contar fez e tentou fazer. E não deixaram. Olha, eu sei que o tempo está esgotado, mas a gente não pode deixar de falar disso. O Contar, preocupado com as crianças, fez uma lei de modo a impedir a exposição sexual, as danças provocativas, se rebola, esses funk, essas coisas que... A garota tem maior de idade, vai dançar o que quiser, fazer o que quiser. Agora a criancinha não, a criancinha é influenciável.
CONTAR fez uma lei para vedar essa prática na escola. A escola não é lugar de rebolar, de requebrar, de se insinuar sexualmente. A escola é lugar para aprender. E ele, como um pai de família zeloso que é, fez a lei e foi aprovada. E nosso querido governador Azambuja vetou a lei. Eu queria entender do governador Azambuja qual a motivação. Eu não consigo entender ele como pai de família, avô também zeloso que é, se ele gostaria que os filhos os netos tivessem essa liberdade. Não tem lógica, não tem lógica algumas coisas, mas tudo bem. Nós estamos encerrando aqui, o Zaparoli desceu. O Zaparoli hoje pegou leve com vocês, o Zaparoli tá bonzinho. Eu acho que eu respeito, que ele é meu policial mal aqui, ele bate. Vamos lá, gente, eu quero ler alguns versículos aqui para vocês entenderem, nós estamos encerrando. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, e o povo que ele escolheu para lhe pertencer. Salmos 33, verso 12. Em Provérbios 28:16 diz assim: o governante sem discernimento aumenta as opressões, mas os que odeiam o ganho desonesto prolongarão o seu governo. Lá em Provérbios 29, versículo 2 diz: quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. Lá em Provérbios 29, verso 4 diz assim: o rei que exerce a justiça dá estabilidade ao país, mas o que gosta de subornos o leva à ruína. E ainda em Deuteronômio 1 e 13 diz assim: escolham homens sábios, criteriosos, experientes, de cada um de suas tribos, e os colocarei como chefe de vocês. Eu espero que vocês vão escolhendo gente boa como esse povo que está aqui do meu lado para governar vocês. Gente, quero agradecer, quero deixar aqui um recado da minha igreja também. Vou deixar o meu chameu aqui, né? Meu presidente pastor Alan Reis, quero convidar vocês para o culto domingo, né? Nós temos um culto hoje, estou fora do culto hoje, que eu tenho que mudar o podcast para outro dia que eu estou faltando culto, mas o Zaparoli tinha culto no mesmo dia, nós tiramos no Paroímpa, ele ficou com o dele e eu fiquei sem. Hochschulze, né? A Hochschulze, que é Reino Unido por Cristo, quero te convidar para você ir domingo, te convidei, você nem me vê o meu zap lá para você ir no culto, lá na inauguração, né? Na igreja Reino Unido por Cristo, Hochschulze, nós estaremos na rua Guiar Pereira de Souza, número 79, Jardim Progresso. Venha lá adorar a Deus com a gente também, é o meu merchanzinho aí do dia. E os nossos patrocinadores, que nós não podemos deixar de citá-los. Creta, Chipa Grega, do nosso amigo Humberto Figueiró, desde 1969. Eita, tem coisa. Não, é da Vitória. Então, é sua filha. Minha filha. Isso. Rua Antônio Maria Coelho, 1265, sabores de goiaba com queijo, Nutella, frango, carne seca. É lá que você tem que saborear a melhor chipa de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul, do Brasil e do mundo. Beleza? Telhas metálicas, trapézio, 25mm, trapézio, 40mm, é Perfil Ferros, tubos industriais, chapas, cortes, dobra, eletrodos, máquinas de solda, arames galvanizado, enfim, tudo que você precisar para a área industrial da serralheria, Perfil Ferros. E o supermercado do produtor, do nosso amigo Ômega, né? Agora com um departamento exclusivo de utilidades domésticas, vestuário, pet, calçados e parcelando em até 6 vezes. E endereço único, na saída de Cidrolândia, Avenida Guinter Hans 1224, com a Panambi Verá. Da mercearia à padaria, o melhor preço todos os dias. Cesta básica de 275, média 175 e pequena R$100. Beleza? Ju, só para nós terminar, põe o card lá do próximo programa. Próximo programa nós estaremos com vocês aí de novo. Vou deixar o Beto fazer a despedida final aqui. E nosso programa, Juzinha está aqui. Juzinha, daqui a pouco você está aqui, ela está aqui só filmando a gente, mas ela vai estar aqui no próximo programa. Juliana Gaioso está aqui até nos visitando aqui também. Ela vai estar aqui no próximo programa. E o nosso doutor querido, Bético pela Vida, doutor João Jackson. E tenham a todos uma boa noite e faça as considerações finais aí para nós encerrarmos, Beto. A gente tem que, como sempre, ser obediente à legislação, né? A legislação não permite pedir voto agora. Mas a legislação não impede que eu chame você, e meu irmão e minha irmã sul-mato-grossense, para que dê a atenção devida para esse momento que o Brasil e o estado de Mato Grosso do Sul vão passar. O convite é para que você
conheça mais e divulgue mais, e se concordar, se inspirar, como uma multidão de pessoas estão fazendo, ao trabalho do Capitão Contar. Capitão Contar é uma pessoa que nos inspira, por conta da sua conduta, como pai de família, como homem público, como militar, e pode transformar determinantemente a vida das nossas crianças e a vida dos nossos jovens. E é por isso que eu peço atenção para esse momento crucial que a nação está vivendo. Precisamos urgentemente de mantermos Jair Messias Bolsonaro, presidente do Brasil, e Renan Contar, Capitão Contar, governador do estado de Mato Grosso do Sul. É por isso que os dois são pré-candidatos. E fica aqui o meu convite. E esse pré-candidato, espero que realmente, não só como pré, porque pré ainda não é candidato, né? Que esse pré evolua realmente, e se vocês não tem dúvida nenhuma consigam evoluir nisso aí, os outros pré-candidatos também. E não só do nosso partido, mas você, eleitor, faça análise aí realmente de bons candidatos que tem aí, com certeza, em vários partidos, mas faça a escolha o melhor para o nosso estado, tá bom? Gente, e para o nosso país. Gente, obrigado a todos, boa noite. Eu queria, antes de encerrar aqui, um agradecimento. Muito obrigado. Dizer que a alegria de estar aqui, a confiança, a amizade aqui é absolutamente recíproca. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado a você, Beto. Elano, Juliana, que está aqui conosco. Juju ali, que está no comando da gente ali, pegando a corda do nosso pescoço, né? Obrigado por tudo. Cordeiro. E a todos os nossos patrocinadores. E falando nisso, Cordeiro, tá ouvindo a gente aí? Convida os meninos aqui pro jornal aí do meio-dia aí, ó. Pega eles aí, ó. Assistindo, muito bom. Muito bom o programa do Cordeiro, para vir aqui também falar no jornal. Gente, um abraço a todos, fiquem com Deus. Siga o Tribuna do Pantanal, também Voz da Direita. E semana que vem, o canal no YouTube também vai transmitir pelo YouTube a partir da semana que vem. Maravilha. Um abraço. Está terminando agora, direto dos estúdios da Tribuna do Pantanal, mais um podcast, Vozes da Direita. Agradecemos a todos os nossos ouvintes e internautas que estiveram conosco até agora. Nos vemos no próximo programa, na próxima quarta-feira às 19 horas. Se Deus permitir, boa noite e bons sonhos a todos. E fiquem todos na companhia de Deus.